Já parou para pensar se, sei lá, uma pequena parte do nosso esforço pudesse gerar a maior parte dos resultados? Hum, Hoje, vamos dar uma mergulhada nas ideias de um livro bem conhecido, O Princípio 80-20, do Richard Koch. Ele se baseia numa observação antiga lá do economista Vilfredo Pareto, né? exatamente. O Pareto notou isso lá no século XIX com a distribuição de terras na Itália, se não me engano. Isso. E o Coke pega essa ideia e, assim, transforma numa ferramenta super prática. Para negócios, para a vida pessoal, a missão aqui é entender como usar essa ideia de desequilíbrio para talvez conseguir mais fazendo menos. Ou melhor, né? Fazendo as coisas certas. Perfeito. O ponto central é esse. Existe um desequilíbrio que é, tipo, quase universal. Cerca de 80% dos resultados, pode ser lucro, felicidade, qualquer coisa, costumam vir de só 20% das causas, dos esforços, sabe? É meio contraintuitivo, né? A gente tende a achar que tudo é mais, equilibrado, metade metade. Pois é, e é um padrão que aparece em todo lugar, desafia essa nossa intuição do 50-50. Ok, isso é intrigante. Mas por que será que isso acontece tanto? O livro sugere que, então, a maior parte do que a gente faz tem pouco impacto. Parece quase um, sei lá, um convite para ser estrategicamente preguiçoso? É, de certa forma, mas uma preguiça inteligente, digamos assim. O Kohlschauer argumenta que a gente assume um equilíbrio que na real quase nunca existe. O universo é previsivelmente desequilibrado. Hum, Então, a chave não é trabalhar mais e mais, mas identificar e focar naqueles poucos vitais. Os tais 20% que realmente, sabe, mexem o ponteiro. e tem exemplos disso. Há muitos. Empresas que descobrem que 80% do lucro vem de 20% dos clientes ou produtos. A concentração de riqueza no mundo, né? Que mais ou menos 25% das pessoas detêm uns 80% da riqueza. Até um dado curioso sobre cinema, Qual? que tipo 1,3% dos filmes de Hollywood acabam gerando 80% da receita total de bilheteria. É muito concentrado. Nossa, isso é realmente expressivo. Ok, essa ideia dos poucos ditais é fascinante, mas como é que a gente sai de só notar isso para usar de verdade? No dia a dia, nos negócios, o livro dá um caminho? Tem método? Sim, sim. O coach propõe basicamente duas abordagens. A primeira ele chama de análise 80-20. Essa é mais quantitativa. Dados, números. Isso. Coletar dados mesmo, medir a relação real entre o que entra e o que sai, os insumos e os resultados. E é importante dizer, nem sempre vai ser 80-20 cravado, né? Pode ser 70-30, 95-5. O número exato não é o ponto principal. Entendi. É reconhecer o desequilíbrio. Exato. E a segunda abordagem é o pensamento 80-20. Essa é mais qualitativa, mais intuitiva. Mesmo sem ter todos os dados na mão. Sim, mesmo sem números precisos, a gente pode refletir quais atividades, quais relacionamentos, quais investimentos parecem gerar a maior parte do valor ou da satisfação para a gente. É meio que se perguntar sempre: isso aqui está nos meus 20% vitais? É o exercício de julgamento para direcionar a energia. E o próprio autor usou isso, né? Lembro de ter lido alguma coisa sobre ele em Oxford que focou só numa parte da matéria. Ou na consultoria, que ele ia direto nos problemas-chave dos clientes. Mostra que funciona, né? Com certeza, ele mesmo foi cobaia e viu que dava certo. E aí ele extrapola isso para um monte de área. Nos negócios, por exemplo, a ideia é radical. Simplificar. Simplificar como? Focar nos produtos e clientes que dão mais retorno, talvez terceirizar ou até eliminar o resto que só dá trabalho e pouco lucro. Ele argumenta que complexidade demais geralmente atrapalha, sabe? Faz sentido. E na carreira? Na carreira, a sugestão é buscar aquele nicho onde a pessoa é realmente boa e gosta do que faz. Tem até uma referência àquela matriz do von Manstein, do inteligente e preguiçoso. Ah, sim. Focar nas tarefas de alto impacto. Isso. E talvez até considerar ser autônomo para poder capturar mais do valor gerado. Mas essa simplificação radical, por exemplo, nos negócios. Sei lá, não tem o risco de a gente ignorar alguma coisa com potencial futuro só porque não tá nos 20% agora? Olha, é um ponto válido. É um risco a ser gerenciado com certeza. O pensamento 80-20 não é para ser aplicado de forma cega, né? Exige bom senso. Certo. Talvez os 20% vitais incluam sim dedicar um tempo para inovação, para olhar mercados novos. O ponto-chave é ter consciência de onde o valor está sendo gerado majoritariamente e tomar decisões de forma deliberada, sabe?
em vez de só diluir o esforço em tudo por padrão. Entendi, faz sentido. E como isso entra na gestão do tempo e nos investimentos, que são áreas que muita gente quer otimizar? No tempo, a lógica é parecida. Identificar quais blocos de tempo ou que tipo de atividade gera, sei lá, 80% dos seus resultados ou da sua felicidade e tentar ampliar isso. Não é sobre preencher cada minuto do dia. Não é ser ocupado o tempo todo. Exato. É valorizar e proteger aqueles momentos de alta produtividade ou de alegria real. Já nos investimentos, o Cacau defende uma abordagem mais concentrada. Menos diversificação. E sugere focar em poucos investimentos com alto potencial. Ele até menciona ações, pensando no longo prazo em vez de pulverizar demais, o que pode diluir os ganhos. Ele até dá umas regras práticas, tipo cortar logo a perda se uma ação cair uns 15%, mas deixar os ganhos correrem quando acertar. Interessante. E ele leva isso até para felicidade e relacionamentos. Parece que o princípio se aplica a tudo mesmo. Sim, a lógica se mantém. Tipo, identificar aqueles 20% de relacionamentos que trazem 80% do apoio, da alegria, da conexão e investir mais neles, nutrir essas relações. Priorizar, né? Isso. E o mesmo para as atividades que trazem felicidade. Quais são as poucas coisas que realmente recarregam as baterias ou trazem satisfação de verdade? Tentar fazer mais disso. Então, amarrando tudo isso, a grande mensagem parece ser um desafio àquela ideia de que mais esforço sempre leva a mais resultado, de forma linear. É sobre ser mais seletivo, mais estratégico e focar mesmo nos poucos vitais. É uma mudança de perspectiva bem profunda. Precisamente. É um chamado para a gente parar de operar no piloto automático da correria, da ocupação e buscar ativamente onde está esse desequilíbrio produtivo. Reconhecer que, em muitas áreas, menos pode sim ser muito mais eficaz, mais gratificante, desde que seja o menos certo, né? Sim, o menos que importa. Para deixar uma reflexão final aqui, o livro cita uma frase do George Bernard Shaw, algo como: o homem sensato se adapta ao mundo, o insensato tenta adaptar o mundo a si. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Boa citação. Pois é, talvez o maior poder do princípio 80-20 seja justamente nos encorajar a ser um pouco mais insensatos nesse sentido, a questionar o jeito que as coisas são, a focar nossa energia não onde todo mundo diz que a gente deveria, mas onde a gente pode, de fato, causar um impacto desproporcional. Onde será que estão os 20% que podem mudar os 80% do nosso jogo pessoal ou profissional? Fica a pergunta, né?